sou Maria Dirce, meu apelido é Didi, sou professora de História e pedagoga da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu vou estar aqui com vocês durante esse período da pandemia, né, que a gente está em quarentena. Eu espero que vocês tenham, né, um bom proveito aí com as aulas que a gente vai estar ministrando aí para você. E nada te impede de você, né, junto com a sua família, estar ampliando esses conhecimentos. Todos os temas que eu vou estar abordando aqui na história são temas, né, que estão contidos no currículo Referência de Minas Gerais, e assim que o seu professor retornar, né, para a sua escola e você está encontrando com ele, ele vai dar sequência nesse conteúdo e você vai ter a possibilidade de estar tirando todas as dúvidas com ele. Hoje nós vamos então, né, falar sobre o tema Mudanças ocorridas na história da humanidade. Primeiro, os grupos humanos, as suas mudanças e permanências. A gente vai estar tentando falar, né, um pouco de todos os períodos ao longo do tempo. E aqui, ó, eu comecei com essa imagem, né, já para fazer uma provocação para você. Vocês notam que a imagem, ela está, né, com várias pessoas. O ser humano, por natureza, né, ele foi feito para viver em grupo. Então, na verdade, desde os primórdios dos tempos, o ser humano, ele nunca ficou sozinho. Ele sempre esteve em grupo, grupos menores, um pouco maiores, mas sempre, né, vivendo juntos. Nós veremos então, tá, que vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês como que essa natureza foi sendo modificada, né, ao longo, né, do tempo, em todos os períodos que nós vamos estar vendo aqui hoje, e como que era, né, a alimentação, como que era a moradia, como que era a comunicação, né, as crenças, né, desses povos que viveram lá na nossa pré-história. Aí, eu trouxe umas perguntas, né, para a gente estar pensando juntos aqui durante, né, a nossa aula. Você sabe ou imagina, né, onde e como, né, que viviam esses primeiros grupos humanos? Daqui a pouco nós vamos estar sabendo. Como será que eles se alimentavam? E como que eram as suas moradias? Como se comunicavam? E como se organizavam para o trabalho? E quais que eram suas crenças? Nós vamos ver agora um pequeno vídeo, né, falando sobre o período neopaleolítico e o período neolítico. E assim que o vídeo encerrar, a gente vai estar aprofundando, né, sobre as suas características. Toda civilização que não descobriu a escrita é considerada uma civilização pré-histórica. Pré-história corresponde ao período histórico que antecede a invenção da escrita. Foi determinada a escrita como elemento divisor de tempo, pois toda a história oficial é baseada em documentos escritos. A pré-história é dividida em dois períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra é dividida em outros dois períodos, Paleolítico e Neolítico. No período Paleolítico, surgem as primeiras espécies de hominídeos e também o domínio do fogo. Os primeiros objetos foram confeccionados em osso e madeira, depois em pedra e marfim. As lascas eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes. Daí, o Paleolítico ter ficado também conhecido como período ou Idade da Pedra Lascada. A sociedade era comunal e já possuíam uma certa organização social. A linguagem, embora rudimentar, existia, principalmente em pinturas rupestres de animais e cenas de caça. O período neolítico começa com o desenvolvimento da agricultura. As primeiras aldeias foram criadas próximas a rios, de modo a usufruir da terra fértil, onde eram colocadas sementes para plantio, e também água para homens e animais. O trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Os homens cuidam da segurança, caça e pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e educam os filhos. O cultivo da terra deu origem a cultos agrários, já que os homens acreditavam que haviam fenômenos naturais e forças sobrenaturais que influenciavam as colheitas.
O período neolítico termina quando o ser humano passa a fundir cobre, deixando assim a idade da pedra e entrando na idade dos metais. Agora que acabamos de assistir o vídeo, eu vou aprofundar com você um pouco mais sobre as características de cada período. Vamos começar então com o Paleolítico. No período Paleolítico, era muito rudimentar tudo que esse povo, né, que esses grupos humanos faziam, tá? Eles tinham uma economia que era baseada na caça, na pesca e na coleta, né, de frutos. Na verdade, era uma economia muito simples, porque como eles trabalhavam somente com pedra lascada, que esse período pode ser chamado também, né, de período paleolítico ou período da pedra lascada, as ferramentas que eles faziam eram bastante rudimentares. E com isso, então, tudo para eles tinha uma dificuldade grande, tá? Mas eles, então, viviam, né, da caça de pequenos animais de pequenos portes, eles caçavam insetos, eles conseguiam pescar com muita dificuldade, mas conseguiam, mas a alimentação deles era basicamente de frutos silvestres, com raízes, folhagens, né, o que eles achavam ali naquela região onde eles estavam. O estilo de vida deles era um nômade, tá? Isso significa o quê, né? Que eles mudavam constantemente de local. Por quê? Né? Como eles viviam só de sobrevivência mesmo naquele local, começava, por exemplo, a chover muito, ou o contrário também, a água escasseava, os animais que eles conseguiam pegar também né, escasseavam. Então, eles andavam, né, constantemente, mudavam de lugar por questão climática e assim por diante. Esse povo, então, eles não tinham moradia fixa. Onde é que eles habitavam, né? Normalmente, eles habitavam as cavernas, o interior das cavernas é onde eles dormiam, ou também até em rochas a céu aberto, mas sempre com alguma coisa que tivesse uma determinada parede para eles estarem, né, se protegendo. Agora, eles tiveram, né, um grande avanço tecnológico, que a gente fala que foi uma das primeiras tecnologias que o ser humano conseguiu descobrir, que foi o fogo, a invenção do fogo. Como é que eles descobriram isso, né? Os primeiros fogos que surgiram, claro que a gente pensa que foi com a questão dos relâmpagos, né? Quando tinha as altas tempestades, caíam os raios e aí, então, se o terreno estava seco, formava-se, né, as faíscas e aí saiu o fogo. Mas com o tempo o homem percebeu que ele poderia estar fazendo atrito, né, com madeira ou com pedras, tá certo? E que ali com aquele atrito ele conseguia fazer o fogo. Aqui tem uma imagem, né, de um nativo, né, da Vanuatu, esfregando um pedaço de madeira para estar fazendo acender fogo. E várias crianças ao seu redor, né, aprendendo a técnica de como acender o fogo. Esse fogo, gente, eu falo para você, né, que foi um grande avanço desses grupos humanos. Por quê? O fogo teve, né, como benefício, eles poderiam estar cozinhando seus alimentos, eles poderiam estar afugentando animais, né, ferozes, eles poderiam estar fazendo iluminação e também o aquecimento. Quanto à iluminação, é uma coisa muito interessante, né, que foi daí, né, que pensa-se que começou a socialização com a contagem de histórias, com a contação de história, porque a partir do momento que eles tinham a iluminação, eles poderiam ficar, né, à noite ali no grupo e os mais velhos fazendo contação de histórias, passando a cultura, né, de geração para geração, né, para frente. Ainda aqui com a questão do Paleolítico, das suas características, eles tinham as suas pinturas rupestres, que eram representações que eles faziam, né, dos seus animais que eles caçavam. Eram pinturas bastante rudimentares, mas tem umas pinturas, né, muito interessantes, que eles pintavam nas paredes das cavernas. Tanto podia ser, né, nas paredes internas das cavernas, como também podia ser, né, nas rochas ao ar livre, tá? Então, essas representações, elas eram feitas normalmente da caça, tá? Da caça que eles faziam, ou das próprias pessoas, né, que moravam ali no grupo, e muito, né, usando as ferramentas que eles fabricavam. Quanto às suas vestimentas, né, eles faziam, né,
vestimentas de pele, daqueles animais de pequeno porte que eles conseguiam fazer, eram bastante rudimentares, porque eles não conheciam a questão da costura, então era só secar o couro e jogar, né, no corpo, mas na verdade já era uma proteção contra a sua sobrevivência. Da arte rupestre, né, eu quero reforçar que eles faziam representações do cotidiano da vida deles, tá? Era o que eles, né, que eles sabiam fazer. E também, claro, essas próprias artes eram uma forma deles se comunicarem. Aqui uma outra representação, né, de ferramentas que eles faziam. Aqui nessa gravura, nessa imagem, é muito interessante porque a gente nota, né, que ali eles têm um grupo, né, duas pessoas que está afugentando, né, a impressão que tem é que eles viram algum animal feroz chegando, aí eles já se postam com a arma na mão, né, para estar se defendendo. Mais ao fundo, né, a mãe, né, uma mulher protegendo uma criança, mas ao mesmo tempo a gente vê outras pessoas, né, já no chão, agachadas, já no preparo que se precisar de estar atacando alguém, eles teriam como estar fazendo essa defesa. Nós vamos agora para o período neolítico. O período neolítico, a economia já foi baseada na agricultura e na criação de animais. Isso, né, foi um grande avanço, né, para esses grupos humanos nessa época. Por quê? Né, porque se eu descobrir a agricultura, tá certo? Eu já tinha condições de ter uma alimentação melhor, de ter uma vida melhor. Com isso, então, né, eles começam a fazer ferramentas muito mais elaboradas, porque esse período do Neolítico, ele também foi chamado de, né, período da pedra, né, fundida, da pedra não lascada, né, uma pedra já mais elaborada. Aí o que acontece? Eles então conseguem fazer ferramentas, né, daquelas pedras polidas, né, com muito mais intensidade para que tornasse mais fácil a sua pesca, a sua caça, né, porque aí eles já conseguem fazer utensílios muito mais elaborados do que no período paleolítico. Com a questão, né, se eles descobriram a agricultura, claro que então eles deixaram de ser nômades e tornaram-se sedentários. Isso significa o quê? Se eu conseguia plantar numa determinada região, eu ficaria ali, né, por um bom tempo. Eles então começaram a construir as suas casas, né, no início eram casas bastante rudimentares, né, de pau a pique, né, feita de barro, coberta com folhagens, mas já houve um avanço muito grande, né, com relação à proteção, né, da própria proteção das suas famílias, dos seus grupos que ali viviam. Aí a gente pode estar falando aqui que se começou uma agricultura, e devemos lembrar que é uma agricultura de subsistência, tá? Porque o homem naquela época, eles não pensavam, né, em ter o excedente. Mas com o passar do período, começou-se a plantar muito e aí então começou-se a ter o excedente. Às vezes eu colhia mais do que aquele grupo tinha necessidade. E essas plantações eram milho, era trigo, era arroz. Então eles começam então a ver que era possível eu comercializar através de troca. Se eu não tinha o trigo aqui, mas o meu vizinho da outra aldeia tinha, né, eu ia lá e fazia essa troca, né, com eles. Então aí a gente fala que surgiu, né, o comércio nessa era do Neolítico, ok? E também, claro, a formação das pequenas aldeias aqui, onde eles ficavam e para sua sobrevivência. A criação de animais também aqui ajudou muito, eles já criavam, né, ovelhas, bois, né, cavalos, que tudo isso daí para ajudar na agricultura. Aí uma gravura que já retrata bem, né, eles lá sedentários, né, animais domésticos em volta, lá tem o gado, né, uma coisa, né, bastante evoluída já. Eu já coloquei então que eles construíam casa, faziam artesanato com argila, né, e barro, que aí muito utilizado inclusive na construção das casas.
fabricavam cestos, né, e ferramentas, surgem os povoados, como eu já coloquei, sempre combinando as atividades agrícolas com as atividades, né, pastoris. Aí então aqui vai surgir uma coisa interessante, porque se surgem as vilas, vai surgir o quê? Né? A divisão do trabalho, divisão especializada do trabalho. E aí então ficou, né? As mulheres eram responsáveis pelo cuidado com os filhos, pela alimentação e a questão de arrumar a terra para ser plantada. Já os homens, eles ficavam por conta da caça, da pesca e da proteção ali daquela aldeia. Se surgiu, então, aldeias, claro que tinha que surgir, né, as autoridades, um chefe, para estar fazendo a organização interna ali daquela aldeia, tá? E com isso, então, a gente vai ver que vai começar a surgir, né, o que a gente chama das classes sociais diferenciadas. Aqui tem uma imagem, né, de um trabalho feito de cerâmica. Esses potes, eles tanto serviam para guardar os mantimentos, como também, né, eles faziam urnas funerárias para enterrar os seus mortos, né, mais ou menos nesse estilo aí. Aqui a gente vê uma imagem, né, com um tipo já bastante avançado de como que eles construíam suas casas. E agora nós vamos então para o último período, né, da pré-história, que é a Idade dos Metais. Essa idade foi de 5.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo. Foi a dominação dos metais. Nós tivemos 3 etapas, primeiro com cobre, bronze e ferro. Aqui tem uma imagem, né, de uma estatueta de uma mulher, né, já feita em bronze. Na Idade dos Metais, as aldeias dos agricultores, né, só foram crescendo, então aí formou núcleos urbanos. Eles continuavam a caçar e criar, né, animais domésticos. A fabricação de artesanato deles avançou muito. Aí com isso, então, eles começaram a construir, né, joias. E se formou-se esses grupos, né, urbanos, é claro que onde tem, né, muitas pessoas, o que acontece? Começa então uma divisão, uma luta, né, por melhores territórios e principalmente por áreas onde a agricultura era mais fértil. Aqui uma imagem retratando os objetos que eles faziam. E agora nós vamos estar indo aqui para uma atividade vocês vão estar fazendo, você vai estar fazendo, levando para a sua escola quando os professores retornarem lá junto com o seu professor. Aí vamos agora, então, a atividade seria, né, sobre a organização dos homens na antiguidade e na atualidade. É um quadro que você vai preencher no seu caderno. Vocês vão estar recebendo essa atividade, né, o mais breve possível. Aí vocês vão estar fazendo uma comparação, né, de como viviam os ancestrais, né, que eu acabei de falar para vocês das 3 eras, e como nós vivemos hoje, dentro das moradias, da fabricação de objetos, dos registros, da alimentação e da educação. Eu fiz aqui um resumo para você, né? Mas claro que aqui você vai fazer conforme a sua realidade de estar respondendo, porque eu fiz a minha, mas tem várias outras opções, né, que você pode estar preenchendo esse quadro. Para retomar, eu gostaria que vocês fizessem, né, palavras, jogassem 10 palavras aí dentro desse organograma para vocês estarem discutindo com o seu professor quando retornarem. Eu deixei aqui. E aí eu espero, né, que você tenha gostado da aula, né, que você a cada dia você pesquise e aí até a próxima, né, que possivelmente na semana que vem.